Notícias realmente urgentes do Oriente Médio. A guerra não está apenas se expandindo, mas entrando em uma fase completamente nova. O Irã declarou mobilização total e está distribuindo armas até mesmo para crianças a partir de 12 anos. De fato, o Irã tomou uma decisão oficial de mobilizar para o exército crianças a partir de 12 anos. Essas crianças já são posicionadas em postos de controle para serem as primeiras a enfrentar uma possível invasão americana. Enquanto isso, os primeiros fuzileiros navais dos Estados Unidos chegaram à região e serão eles que realizarão a intervenção. Além disso, nesta edição, vou contar tudo o que se sabe sobre as Forças Armadas do Irã e todas as estruturas militares desse país. E por que o regime em Teherã precisa mobilizar até mesmo crianças. Meu nome é Alexei Pitti, vamos discutir esse tema juntos. Antes de começarmos, peço que apoiem o canal no YouTube se inscrevendo, com doação ou sendo patrocinador no YouTube. Como fazer isso? Todos os links e informações estão na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. No final do episódio, se você achar essa informação importante e necessária, poderá apoiar este canal, inclusive financeiramente, ficarei grato por isso. Não esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Pitti News. O link está na descrição do vídeo. Então vale lembrar que a publicação iraniana Tasnim informou que no Irã, mais de 1 milhão de habitantes do país foram mobilizados para o caso de uma invasão terrestre dos Estados Unidos. De acordo com o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, entre as forças terrestres iranianas cresce o desejo de fazer os americanos passarem por um inferno histórico no território do país. Ao mesmo tempo, segundo a agência Tasnim, as autoridades estão recebendo um grande número de solicitações de jovens iranianos que querem se juntar às fileiras da milícia paramilitar Basij, ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e ao Exército Regular. Vou citar um oficial do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Os Estados Unidos querem abrir o Estreito de Hormuz. Estamos prontos tanto para a execução da estratégia suicida deles, quanto para que o estreito permaneça fechado. Mas, como ficou claro hoje, isso foi apenas uma preparação social para o tema da mobilização no Irã. O regime em Teherã anunciou o início da mobilização de meninos a partir dos 12 anos. Essa decisão foi justificada dizendo que esses próprios adolescentes de 12 anos simplesmente querem muito ir para a guerra, então por que negar esse desejo a eles? Como resultado, as forças de segurança do Irã estão recrutando crianças a partir dos 12 anos para guardar postos de controle e outras tarefas em Teherã. A publicação Al Arabiya relatou isso. E como relatam os meios de comunicação, após o início da guerra, postos de controle apareceram por toda Teherã e em alguns deles já há adolescentes armados de fuzis de assalto de plantão. O motivo para tais declarações foi que as autoridades iranianas começaram a lançar na capital uma campanha de recrutamento. E essa campanha se chama Pelo Irã, cujo objetivo é registrar aqueles que desejam se juntar às forças de segurança caso haja uma invasão terrestre dos Estados Unidos. A Guarda Revolucionária afirma que 1 milhão já se inscreveram. Além disso, a idade mínima dos recrutas foi reduzida para 12 anos. Isso mesmo, você não ouviu errado, no Irã começaram a mobilizar a partir dos 12 anos. Isso já nem é, como dizem, informação de alguns meios de comunicação, fontes e assim por diante. Não. Em uma transmissão na televisão estatal do Irã, Rahin Nadali, que é representante da Guarda Revolucionária Islâmica em Teherã, declarou publicamente que pessoas a partir de 12 anos podem se registrar para ajudar a Guarda e a Milícia Voluntária Juvenil Basij a enfrentar o valentão global. No Irã, eles chamam os Estados Unidos da América assim. Segundo ele, as tarefas dos adolescentes com fuzis automáticos incluem, cito, coleta de informações sobre questões de segurança e patrulhamento operacional, além da organização de comboios noturnos de carros na cidade. Nos postos de controle e patrulhas do Basij, diz Nadali, que você vê por toda a cidade, tivemos um número muito grande de voluntários entre os jovens e adolescentes que queriam participar. Considerando a idade dos que querem se juntar, reduzimos a idade mínima para 12 anos, já que crianças de 12 a 13 anos querem participar desta guerra. Citação de um representante do CGRI. Em seguida, a agência AFP escreve que moradores de Teherã contaram aos jornalistas da publicação que, desde o início da guerra com os Estados Unidos e Israel, eles realmente viram jovens armados na cidade. Pickups militares equipadas com armamento pesado bloqueiam as estradas e revistam os veículos. Você passa e apenas a 100 metros à frente, vários carros particulares com adolescentes armados com fuzis automáticos estão novamente parando veículos. Um morador de Teherã também acrescentou que, quando um míssil atinge algum lugar, a área é imediatamente isolada.
Por sua vez, esses mesmos adolescentes com fuzis Kalashnikov gritam ordens, dizendo onde cada um deve ficar, o que fazer e regularmente disparam tiros de advertência para o alto. Outro morador de Teherã relatou que à noite os apoiadores do regime simplesmente causam tumultos e depredações contra aqueles que, na opinião deles, não apoiam o regime. É para esses fins que também utilizam adolescentes armados com fuzis. Destaco também que o movimento Basij, para o qual agora estão recrutando essas crianças, teve participação muito ativa na repressão dos protestos em janeiro. Mas o que sabemos sobre o poder militar do Irã, se o regime já está convocando até adolescentes de 12 anos para o exército? Vale ressaltar que Donald Trump, como vocês sabem, já declarou repetidamente que a guerra, na essência, acabou, mas o Irã continua atacando Israel e outros países do Golfo Pérsico. O Irã também mantém o Estreito de Hormuz fechado, o que afeta os preços mundiais do petróleo e do gás, ou seja, o Irã ainda tem forças. Oficialmente, segundo o Conselho de Relações Exteriores, o número de tropas terrestres da Guarda Revolucionária Islâmica ultrapassa 150 mil militares, isso sem contar a força paramilitar Basij e o exército regular do Irã, que é ainda maior. O Irã anunciou a mobilização de mais 1 milhão de civis, mas, extraoficialmente, o número de pessoas com fuzis pode ser bem maior. Quanto à liderança, essa também é uma questão controversa. Israel declarou que, como resultado dos primeiros ataques, 7 altos funcionários do Ministério da Defesa e da Inteligência foram mortos. E também atacaram o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, Mohammad Pakpur. Desde então, vários líderes da Guarda Revolucionária Islâmica e algumas dezenas de oficiais desse corpo foram mortos. Mas na quinta-feira, Israel anunciou a morte do comandante da Marinha do Irã, Ali Reza Tankfiri. Como resultado, os israelenses afirmam que restou o chamado regime zumbi, mas as tropas ainda permanecem operacionais. Quanto aos estoques dos exércitos, dos drones do Irã, também há questões aqui. Autoridades americanas declararam repetidamente que houve a forte redução no número de ataques com mísseis e drones do Irã, assim como sobre o aumento do número de ataques dos Estados Unidos a alvos militares, que já chegou a 10 mil. Mas, se olharmos para a dinâmica dos ataques, veremos que sim, de fato. Na primeira semana, Irã utilizou 1.875 mísseis e 2.245 drones. Nas 3 semanas seguintes, a dinâmica mudou e ela ficou assim. Na segunda semana, 240 mísseis e 660 drones. Na terceira semana, 210 mísseis e 530 drones. Na quarta semana, 205 mísseis e 480 drones. Ou seja, nas últimas 3 semanas há diferenças em relação à primeira semana, mas se considerarmos apenas as 3 últimas semanas, as diferenças são pequenas. E, aparentemente, após a superatividade dos primeiros dias da guerra, os iranianos definiram para si um volume planejado de lançamentos para as semanas seguintes e estão seguindo esse cronograma, ou seja, decidiram apostar no longo prazo. Olha novamente para essa dinâmica e fica claro que na primeira semana houve um pico e depois tudo mais ou menos se estabilizou. Vamos em frente. Segundo estimativas da inteligência americana, as forças terrestres e aéreas do Irã estão entre as maiores da região, mas possuem treinamento limitado e equipamentos obsoletos. Curiosamente, essa guerra pode significar, aliás, os últimos dias dos F-14 iranianos. Os Estados Unidos forneceram esses aviões aos iranianos nos anos 1970, ainda antes da Revolução Islâmica, e até hoje eles ainda estavam em uso por lá. Neste momento, o Irã está transferindo pessoal militar adicional e sistemas de defesa aérea para a ilha de Kark, porque essa ilha pode se tornar alvo de uma invasão terrestre dos Estados Unidos. Além disso, em caso de escalada do conflito em terra, as tropas americanas podem ficar vulneráveis a uma série de ameaças de mísseis e drones, considerando a proximidade dessa ilha com o continente. Quanto à Marinha iraniana, o ministro da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, declarou que desde o início dos ataques militares no final de fevereiro até hoje, mais de 150 navios da Marinha do Irã foram afundados. Mas o Estreito de Hormuz ainda está bloqueado, pois o Irã utiliza centenas de pequenas lanchas rápidas para atacar navios maiores no Golfo Pérsico, além de possuir uma rede de bunkers subterrâneos em terra que provavelmente sobreviveram aos bombardeios. E o mais importante, em um relatório dos Estados Unidos de 2017, as minas navais foram apontadas como o principal componente da estratégia iraniana no Estreito de Hormuz.
Pois bem, o Irã entende perfeitamente que se minar o Estreito de Hormuz, isso continuará sendo um enorme problema por meses. Mas o Irã entende que isso também será um problema para ele, mas está disposto a chegar a esse tipo de escalada para preservar seu regime. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar seu like. E amigos, se vocês quiserem apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei, é claro, muito agradecido. Vocês podem contribuir com doações, sendo patrocinadores no YouTube ou assinando planos pagos em outras plataformas. Escolham a opção mais conveniente. Todos os links e dados de pagamento estão na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.